Não posso esquecer de Deus, irmãos, em 3 aspectos da minha vida. Primeiro, na vida espiritual. Aos 4 anos de idade, meu pai era um bêbado, alcoólatra inveterado. Ainda lembro dos garrafões de cachaça de 5 litros que meu pai tinha em casa. Ele bebia no bar, para variar, bebia em casa. Quantas vezes papai chegava bêbado em casa, quebrando tudo, derrubando tudo. Mamãe se trancava no quarto com os filhos, e ele ficava chutando a porta e gritando: abre a porta, Mariquinha. Mariquinha era o nome da minha mãe. Minha mãe dizia: eu não abro não. Vá curar sua bebedeira, longe do meu portão. Era mais ou menos assim. Um dia papai gritou tanto, chutou tanto a porta, que a mamãe resolveu abrir. Só que eram aquelas casas antigas que tinham uma tranca atrás da porta. Alguém já morou numa casa com uma tranca atrás da porta? Você também, mas eu também já morei. Mamãe abriu a porta e ficou segurando a tranca aqui na mão. Quando o papai entrou no quarto, ela desceu a tranca aqui na nuca do meu pai, empacotou. E foi avisar a polícia. Falou: vão lá ver, acho que eu matei meu marido. Graças a Deus, a polícia chegou lá, papai estava em pé. Tonto, da cachaça e da paulada também, mas estava em pé. Era assim a nossa vida, irmão. Se alguém me perguntasse onde era o inferno, eu era capaz de dar o endereço da minha casa. Até o dia que os queridos irmãos da igreja de Itararé, interior de São Paulo, onde a gente morava, foram estudar a Bíblia com os meus pais, 2:30 da tarde. Vocês não imaginam a beleza daquele texto bíblico? Quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que caminham levando as boas novas. Papai acompanhou os estudos durante 2 sábados. Ele chegou à conclusão que a cachaçinha lá no bar e o jogo de bocha com os amigos era melhor do que esse livro da capa preta. Só que tinha um problema. A casa onde morávamos, o bar era a caminho de casa. Então o papai, muito esperto, não queria que ouvissem lá no bar. Papai esperava em casa, e 2:30 papai já ficava de prontidão. Quando eles batiam a porta, papai olhava no buraquinho, via que eram os irmãos da igreja, corria lá na janela do quarto dos fundos, pulava a janela e ia correndo para o bar. Mamãe abria, eles diziam: cadê seu Acácio? Mamãe dizia: ele teve que sair. Mentiu só 2 vezes. Terceiro sábado, falou: não vou mentir mais. O negócio é o seguinte: vocês batem aqui na porta, ele olha nesse buraquinho, vê que é vocês, ele pula a janela e vai embora para o bar beber. Irmão, você que é ganhador de alma, o que você faria num caso desse? Esse cachaceiro sem vergonha, não tem respeito com a palavra de Deus, eu vou embora. Menos quando Deus tem um plano para aquela família, irmão. Deus viu lá um menininho de 4 anos, feinho, magrinho, doentinho, ia se tornar um pastor que, para a glória de Deus, ia levar mais de 6.000 pessoas ao batismo. Deus seja louvado. Sabe o que os irmãos fizeram no outro sábado? Bateram a porta, viram que papai olhou e saiu, eles também saíram, foram lá na janela dos fundos. Quando o papai botou a perna assim para pular a janela, eles: ô, seu Acácio, vamos cumprimentar o senhor aqui hoje na janela. Papai falou: esses crentes não tem jeito, vamos estudar a Bíblia, depois eu vou beber minha cachaça. Só que ali o Espírito Santo de Deus pegou meu pai de jeito, toda a família se batizou. Hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Irmãos, eu não posso esquecer desse Deus que me trouxe a luz, a verdade, a salvação. Quantos aqui estão na igreja porque alguém pregou para você ou para os seus pais? Quantos aqui estão na igreja? A maior parte da igreja, até o nosso pastor. Queridos, não deixe de pregar esse evangelho. Leve um folheto,
um curso bíblico, um DVD, um convite para alguém vir para a igreja. Estude a Bíblia com alguém. Você estará demonstrando que não esqueceu de Deus na vida espiritual que você tem e que outros precisam ter também. Não te esqueça do Senhor. A questão da saúde. Se há alguém aqui, irmãos, que não pode esquecer dos milagres de Deus, é esse tal de Aldrovando. Eu sofria de uma doença chamada simioto, popularmente chamada míngua. Já ouviu falar, Moisés? Eu tinha o bracinho da grossura de um dedo, magrinho, muito feinho, não mudou quase nada, né? Oh glória! Mas pelo menos hoje eu posso caminhar, posso falar. Irmãos, ainda me lembro, aquele tempo, mamãe estava vindo do catolicismo, era costume acender uma vela, quando a criança ia morrer, para não ir para o purgatório, não ir para o limbo. Quantas vezes mamãe acendia uma vela, punha na minha mão, a vela apagava e eu ficava. No outro dia, outra crise, acende outra vela, põe na outra mão, vê se morre de uma vez. E a vela apagava e eu ficava. Ainda me lembro, irmão, minha mãe me levando lá na beira de um rio, me colocando de joelhos, aquele monte de ossos secos. Mamãe abriu o Salmo 91. Eu lembro que ela apertava a Bíblia na minha cabeça, orando em voz alta o Salmo 91, pedindo para Deus me curar. E Deus me curou, irmãos. Eu não posso esquecer desse Deus. Com 9 anos de idade fui levado para fazer uma cirurgia das amígdalas, baberagem dos médicos lá em Cascavel. Fiquei morto em cima da mesa. Colocaram os tubos de oxigênio, não funcionou mais. O médico saiu no corredor, falou para minha mãe: a senhora sabe rezar? Eu disse: eu sei orar, doutor. Faça alguma coisa, porque o menino está muito mal. Não estava mal não, o menino já estava morto. Mamãe enjoelhou no corredor do hospital, clamou por um milagre. Dois minutos depois, irmão, os médicos voltaram, fizeram positivo para minha mãe. Não sabia como. A hemorragia parou, a respiração normalizou. Dali a 20 minutos foi para o quarto, no outro dia foi para casa, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus. Eu não posso esquecer desse Deus, irmão. Eu não posso esquecer de Deus, irmão. Outro aspecto da minha vida, sabe qual? Na minha vida material, financeira. Irmãos queridos, eu acho que cada um tem um pedaço, uma etapa da sua vida. Quando eu tinha eu morei na roça até 16 anos de idade. Papai tinha 10 alqueires de terra em Cascavel. Hoje é um dos bairros nobres de Cascavel, onde eram as terras de meu pai. Eu estaria milionário se tivesse até hoje. Aquele tempo o banco tomava as terras de quem não pagava a conta. Hoje não toma mais. Durante 6 anos plantamos tudo e não colhemos nada. Ficamos, posso dizer, numa miséria absoluta. A gente só colhia milho. Hoje eu sei por quê, irmãos, que a gente ficou nessa situação. Meu pai era um ótimo membro de igreja, só que o meu pai não era, sabe o que, irmão? Dizimista. Eu nunca me lembro de ver o meu pai com um envelope de dízimo na mão. Eu acho que a história é mais ou menos por aí. Irmãos, a gente comia polenta de manhã. Mamãe fazia um bule de água com açúcar, porque café a gente não tomava. A gente aprendeu dos livros de Ellen White que tomar café é pecado, porque o café é o maior causador de câncer do pâncreas e da bexiga. Leite era coisa de rico, cevada era difícil encontrar. Então mamãe fazia um bule bem grande de água com açúcar para a gente engolir aquela polenta assada na chapa. Meio-dia era virado de feijão com farinha e outro bule de água com açúcar. À noite era um prato
que a gente criança brincava de dizer que era um prato francês, chamado já te revi. Já te vi de manhã, já te vi no almoço, entendeu, irmão? Era o resto, e ó, restinho do que havia comido, pouca coisa, para não criar a barriga. De vez em quando, papai passava no açougue, que fabricava linguiça de gado. Ele levava uma carroça de lenha para vender. Ele fazia uma extravagância, irmão. Ele comprava um pedação de linguiça de gado desse tamanho assim, ó. Éramos em 8 filhos. Mamãe cortava no meio, de novo no meio, outra vez no meio e mais uma vez no meio. Fritava bem, dava um pedacinho para cada um. Eu lembro, irmãos, que a gente tinha aquele pedacinho de linguiça frita no prato. Doutor Cícero, naquele tempo não era vegetariano, né? Então passava a linguicinha frita para cá, de olho, e comia uma colheradona de feijão com farinha. Passava a linguicinha frita para cá, e outra colheradona de feijão com farinha. Por último, como se fosse uma fruta do paraíso, a gente colocava aquele pedacinho de linguiça frita na boca e mastigava, nham, 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 dizendo, oh glória. Era uma emoção indescritível, irmão. Dificilmente eu levava um lanche para a escola. Eu tinha um colega que ele sempre levava uma banana para ele. De vez em quando ele levava uma para mim também. De vez em quando. 2, 3 vezes por mês. A maior parte das vezes chegava na hora do recreio, eu falava para ele, fulano, você trouxe a banana? Ele, A minha também? Só a tua? Só. Você vai me dar um pedaço? Você vai comê-la sozinho. Eu dizia, então me dá a casca. Eu estou de regime. Não comer fibra para emagrecer. Irmãos, ele descascava aquela banana assim com tanta maestria. Sabe aquela banana linda sendo descascada? Aí ele pegava a casca, eu olhava, não tinha ninguém me olhando, botava a mão para trás assim, ia lá atrás da escola e comia a casca da banana. Sabe por que eu estou contando essa história? A árvore que perde suas raízes, ela seca. Eu não posso esquecer de onde eu vim, para cultivar sempre meu espírito de gratidão a Deus. Você não pode esquecer de Deus, que deu a você tudo que você tem. Eu não posso esquecer desse Deus, irmão. Durante 6 anos, eu tive uma calça e uma camisa só. Lembra daquela camisa chamada Volta ao Mundo? Amarrava aqui na barriga, né? A ponta da camisa. Lembra de uma calça chamada calça Lee, US Top, calça jeans? Alguém lembra? Não uso nem que me dê de graça, viu? É do tempo que eu era pobre, oh glória. Não, e o pior é que eu cresci e a calça não cresceu. Ficou aqui abaixo do joelho. É uma moda, né, que tem lá no Brasil, se chama Capri. Eu já andava de Capri há mais de 40 anos atrás. Quinta-feira à noite era dia de mamãe lavar roupa. Os 8 filhos, a gente deitava debaixo da coberta, uma cama só para 8 filhos. A gente tirava a roupa debaixo das cobertas, mamãe lavava, dependurava lá atrás o fogão a lenha para enxugar. No outro dia, mamãe trazia a roupa, a gente vestia debaixo das cobertas e saía para o trabalho ou para a sala de aula. Sala de aula, irmão. Dá vontade de chorar quando eu lembro. Quantas vezes cantaram para mim aquela música da praça? Lembra da música da praça? Lá, 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 lá. Só que cantavam com uma letra especial para mim. A mesma calça, mesma camisa, porque ele não tem outra roupa para vestir.
Irmãos, eu chorava na sala de aula, eu molhava a carteira. Eu sabia que era para mim que estavam cantando. Mas eu dizia, eu quero ser fiel a Deus. Um dia Deus vai me dar roupa bonita para vestir. Aquele tempo, irmãos, estava na moda uma botinha, de caninho curtinho assim, sanfonadinha, coisa mais linda. Eu andava descalço, 16 para 17 anos, já começa a olhar as garotas bonitas da igreja. E eu pensava, quem que vai querer um pé, não é pé de chinelo, porque eu não tinha chinelo, como é que chama? Pé rapado. Quem vai querer um pé rapado igual eu? Durante meses implorei para o meu pai, para ele me dar uma botinha daquela. Um dia papai falou, filho, você fica carpinando esse eito aqui, papai vai levar uma carroça de lenha, vender e comprar a tua botinha. Irmãos, nunca trabalhei tanto na minha vida, né? À tardinha, papai chegou com aquele pacote, me entregou aquele par de bota lindo. Porque eu me imaginava, irmãos, com aquela botinha, aquela calça pega frango, não tem problema não. O chapéu do papai aqui, dobrado a aba na testa. Qual a garota que ia resistir aos encantos desse cowboy? Papai chegou e me entregou a botinha, irmão. Só que eu não sei onde é que meu pai estava com a cabeça. A bota era o número 39. O pé já era 42, que agora é 44. Eu fiquei meia hora, irmão, sentado numa cadeira, tentando colocar meu pezinho 42 na botinha 39. Eu tinha vontade de cortar fora o dedão do pé, ou farquejar o calcanhar um pouquinho, para caber naquela bota, irmão. Depois de meia hora chorando, o papai falou, não adianta, meu filho, entrega para o seu cunhado. Naquele tempo não aceitavam troca, e morava longe da cidade. Papai disse, entrega para o seu cunhado. Que raiva. Meu cunhado tinha o pé pequeno, para ele serviu. Papai falou, outro dia eu levo uma carroça de lenha e trago outro par de bota para você. Nunca mais papai me trouxe outro par de bota. Nunca mais. Não tem problema, irmão, porque Deus me deu, e eu pude dar para o meu pai muitos pares de bota e de sapato. Com 18 anos mudamos para Curitiba. Meu primeiro emprego, um salário mínimo. Não me pergunte como, irmão, mas papai, mamãe, e agora éramos 9 filhos, papai, mamãe e 8 irmãos meus desempregados, só eu trabalhando. Mamãe pagava o aluguel da casa, o armazém da esquina, o leiteiro, o padeiro, a conta de água, a conta de luz. Lá pelo dia 15, o meu chefe, que ganhava muito mais que eu, falava assim, Araújo, você tem 10 pila para me emprestar aí? Eu dizia, tem sim, senhor. Eu não sei explicar isso como, irmão, mas acontecia. Agora, uma coisa, irmãos, que nunca, jamais eu vou esquecer. Lá no trabalho, era uma gráfica na Silva Jardim, em Curitiba. Eu tinha minha Bíblia. Às vezes acabava o serviço, eu sentava num cantinho e ia ler a Bíblia. Dentro da Bíblia, irmãos, eu tinha o meu envelope do Santo Dízimo, porque eu recebia o salário, guardava aqui no envelope, guardava na minha Bíblia, porque eu estudava à noite, e aí sábado levava para a igreja. Lembro como se fosse hoje. Uma segunda-feira, recebi o salário, separei o Santo Dízimo e coloquei aqui na minha Bíblia, no envelope. Quarta-feira à tarde, estava tomando aquele lanche da tarde. Era um pão murcho, sabe aquele pão amanhecido, tipo borracha? Eu mordia o pão e o pão não cortava. Eu fui me irritando, irmãos. Uma hora eu peguei com força, mordi assim, puxei com força, escutei um barulhinho. Coloquei aqui na palma da mão os pedaços desse dente bem grande, a presa. Olhei no espelho e tinha uma janela, um buraco.
Primeiro pensamento que me veio à mente: Senhor, como é que eu vou à igreja sábado? Já sou bonita do jeito que sou, e ainda sem dente. Falei: Senhor, não leva a mal não, eu vou arrumar o dente. Só que o dinheiro que eu tenho é aquele. O senhor não leva a mal, só uma vezinha, tá bom, Senhor? Telefonei para o dentista, marquei para sexta-feira, 4 da tarde. Dentista da igreja central de Curitiba, doutor Eugênio Chagas Lima. 3:30 da tarde, irmãos, eu bati o ponto, tirei o avental, coloquei minha roupa. Quando eu fiz assim, bem assim, para roubar o santo dízimo, eu ouvi claramente uma voz dizendo: não faça isso, filho. Eu parei, irmãos, assustado. E a voz continuou: você quer a minha bênção? Eu falei: quero. Então, filho, não roube o que é sagrado, porque eu não posso abençoar quem rouba o que é sagrado. Irmãos, tremendo, fechei a Bíblia, fui embora para casa, não fui ao dentista. E no sábado fui à igreja, sentei lá atrás, lá no cantinho, no último banco, e fiquei lá escondidinho para ninguém me ver. Que emoção quando os diáconos passaram recolhendo dízimos e oferta. Eu coloquei o meu envelope com o santo dízimo do Senhor. Uma enorme paz inundou meu coração. Quando ia terminando o culto, ia cantar o último hino, eu levantei para ir embora, para ninguém me ver com aquele dente falhando, aquele sorriso horrível. Só que deu vontade de ir ao banheiro da igreja. No corredor lateral da antiga igreja central, alguns aqui conheceram, né? Igreja Central de Curitiba, alguém conheceu? Então, você conheceu, né, pastor? No corredor, indo ao banheiro, sabe quem eu encontrei? O dentista, doutor Eugênio Chagas Lima. Ele: Aldrovando, tudo bem? E eu: Família vai bem, Aldrovando? E eu: Você está com problema no dente, não está? E eu: Você falou que ia lá arrumar esse dente ontem? E não foi por quê, meu filho? Eu baixei a cabeça. Falei: desculpa, doutor, eu estava sem dinheiro. Eu ia roubar o santo dízimo para lhe pagar. Só que Deus falou comigo, doutor. Se eu queria a bênção, os milagres de Deus, não era para roubar o que é sagrado. Doutor, eu quero a bênção de Deus. Sabe, irmão, assim, comecei a chorar. E ele começou a chorar comigo. Ele me abraçou e falou assim: Aldrovando, pessoas fiéis, Deus vai abençoar é muito. Você vai no meu consultório, segunda-feira, eu te arrumo esse dente, eu não te cobro nada. Está aqui, irmãos, mais de 40 anos, nunca mais estragou esse dente. Para mim foi melhor que ganhar um carro 0 quilômetro, porque o que eu queria era sorrir, especialmente para as garotas da minha época, né? Irmãos, ali começaram bênçãos, milagres de Deus na minha vida. Quando eu fui para a faculdade de teologia, as Dorcas fizeram uma vaquinha, me deram um jogo de lençol, mais uma muda de roupa. Eu fui como industriário para o IAE. Quantos aqui conheceram o IAE antigo lá em São Paulo? A maior parte conheceu. Alguém conheceu aquele campo de piquenique lá, a mata? Conheceram. Irmãos, quase todos os dias eu terminava de almoçar, ia lá na mata orar. Eu orava como muitos aqui oram: Senhor, tem misericórdia, me abençoa, Tu sabe da minha necessidade. Desculpa, irmão, não é assim que ora. Um dia Deus falou comigo, falou: filho, o que você quer? Peça a bênção. Peça, filho. Ele lembrou lá do tempo de Salomão, quando disse: Salomão, o que você quer que eu te dê? Sabedoria.
Gostei da tua proposta. Vou te dar sabedoria, vou te dar riqueza como jamais alguém teve ou terá. Jesus perguntou para o cego de Jericó: o que você quer que eu te faça? Deus falou isso comigo, irmão. O que você quer, meu filho? Falei: Senhor, eu já estou no 4º ano da faculdade de teologia, eu não tenho nem namorada ainda. Eu quero uma esposa de pastor, uma bênção de Deus. O que mais? Peça, filho, peça. Eu falei: eu queria um carrinho também, sabe, Senhor, para fazer visita. O que mais? Eu queria uma casa mobiliada. O que mais, filho? Eu queria uma poupança também. Deus seja louvado, irmão, porque Ele me deu tudo. E para quem não sabe, me deu tudo numa hora só, num pacote só. Foi quando Ele deu minha esposa, que ela já tinha tudo, irmãos. Oh, glória! Pai pobre é destino, né? Mas o sogro se escolhe. Oh, glória! Deus é muito bom. Essa santa mulher aí, 39 anos, me acompanhando, me sustentando de joelho, foi ali que eu ganhei esse presente de Deus com tudo o que ela trouxe para mim. Agora a filha, agora a netinha, agora esse genro lindo, maravilhoso, Zezinho. Tem que agradar o genro, né? Estou na casa dele. Oh, glória! Abra comigo aí, eu vou terminar daqui a 5 minutinhos. Malaquias capítulo 3, você já conhece. Eu quero que você não esqueça de Deus na tua vida material, na tua vida financeira. Quando você recebe o salário no fim do mês, quando você tem que separar o que é de Deus. Malaquias 3, o verso 8 a 10. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Aí ele fala que vai repreender o devorador, e todos vos chamarão de felizes ou bem-aventurados. Amém?